Pelo menos esses eu visualizei, né? Viu? Ah, tá bom. Obrigado aí, pessoal que já está no YouTube também. Eu fiquei feliz porque no nosso último estudo que nós tivemos sobre o Pai, nós tivemos mais de, se eu não me engano, mais de 300 visualizações só nesse estudo. Então, isso quer dizer que tem gente que está acompanhando também de perto e a gente agradece, tá bom? Gente, vamos começar então. Já são 3 horas e 7 minutos. Eu quero aqui agradecer a todos os líderes, a todos os grupos, a todos vocês que estão participando aqui conosco desse estudo que procura abençoar. E hoje aqui em BH a gente estava rodando, pegando a carona com alguns colegas, e eu fiquei muito feliz porque a gente conheceu um amigo aqui, esse amigo, ele pediu estudos bíblicos e a gente vai estudar a Bíblia juntos, eu lá de Brasília e ele aqui em Belo Horizonte. Então a gente fica muito feliz quando as pessoas podem participar com a gente, tá bom? Amigos, vamos então orar. Deixa eu ver aqui quem vai orar. Inês, você pode orar com a gente, Inês, por favor? Sim, posso. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Pode orar. Eu? Ah, que Nisto legal. cremos. Muito obrigada. E, assim, atendendo ao pedido, gostaria de agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, neste grande dia que é o sábado, o Santo Sábado do Senhor. E queremos, Senhor, te agradecer por todas as bênçãos, Senhor, recebidas durante a semana, e também te pedir perdão por todas as nossas falhas cometidas também nessa semana. Queremos te oferecer cada coração aqui presente, Senhor, principalmente na pessoa do nosso pastor, o teu servo abençoado, pastor Lucas, que tu dê, Senhor, a unção do Divino Espírito Santo para que tu possa, Senhor, falar por meio dele, Senhor, e nos transmitir tudo o que tu queres, que a gente possa, Senhor, também nos dar entendimento desse tipo de batismo do Santo Espírito, do Espírito Santo, que ele se faça presente aqui, que a gente possa ter o entendimento necessário para aplicarmos em nossas vidas. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amigos, vamos começar então com o estudo de hoje, que vai tratar desse tema, que é o nosso, na verdade, o nosso quarto estudo, se eu não estiver enganado. Primeiro nós estudamos sobre a Bíblia, depois nós estudamos sobre Trindade, depois sobre o Pai, e agora nós vamos entrar no estudo sobre o Filho, tá bom? Então, dentro daquelas 28 crenças que nós temos falado para vocês, nós vamos entrar hoje na crença de número 4, que é sobre o Filho, tá? Quando nós pensamos no Filho, sem dúvida alguma, nós temos que sempre começar pela leitura de um dos mais completos capítulos que apontam a divindade de Cristo, que é João. Então, eu queria que você abrisse aqui agora, no Evangelho de João, no capítulo número 1, onde nós vamos perceber que Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, o caráter de Deus é revelado, é efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente humano, Jesus Cristo. Então, como nós podemos ver nessa declaração, Jesus Cristo, ele é tanto humano como também divino. E quando nós olhamos dentro das genealogias, especialmente da genealogia de João e também na genealogia de Mateus, nós vamos ter isso com muito mais clareza. O verso diz assim, capítulo 1, verso 1 de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aqui vem uma das declarações mais consistentes com relação àquilo que o Verbo é. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, perceba aqui que, além do Verbo ser Deus, o Verbo estava com Deus,
e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, esse verbo, além de ele ser pré-existente, Deus, onipotente, com todas as atribuições que o Pai possui, ele também tem a capacidade de criar. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, perceba que aqui na introdução de João, ele faz uma declaração muito clara a respeito da divindade de Cristo. Então, é interessante até afirmar que dos 4 evangelhos, o evangelho joanino é aquele que mais enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Quando você vai para o verso 14, o que aconteceu? O que esse verbo fez? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, perceba que quando você lê esses versos, fica muito claro de que Jesus Cristo era Deus e que Jesus Cristo se tornou humano. Então, isso quer dizer que ele tem, então, essas duas naturezas em uma só pessoa. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, aqui é apresentada uma genealogia de Jesus Cristo. Uma genealogia de Jesus Cristo. O que me chama a atenção é o nascimento de Jesus. Porque ele nasceu de uma mulher, como todos nós sabemos. Essa mulher foi escolhida, chamada Maria, mas ele tem algo diferente no nascimento de Jesus Cristo. Tem algo diferente nessa concepção de Jesus Cristo. Por quê? Porque diz o texto assim, ora, versículo 18, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida. E o termo que nos chama aqui a atenção é achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Deus escolheu uma mulher que no seu ventre, no seu útero, iria receber uma semente que deveria, então, passar por todo o processo normal de uma gestação para depois conceber essa criança, dar luz a essa criança. E aí nós percebemos que quando José passa por sua crise sobre o que está acontecendo com Maria, no versículo número 20, o texto diz, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, você vê aqui tanto o lado humano, Maria grávida, como o lado divino, que é o ser Jesus, que está sendo agora gerado pelo Espírito Santo. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Agora, mais uma vez você vê o profeta, porque Mateus cita aqui o profeta no Antigo Testamento, no versículo 22, diz o seguinte, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, quando você vai para outra genealogia, que é a genealogia de Lucas, também você vai ver muito claro essas duas naturezas. Por quê? Porque, veja bem, no capítulo 1 de Lucas, aqui nós vamos também perceber isso. Quando Maria visita Isabel, olha o que diz, capítulo 1, versículo de número 39. Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Agora, notem vocês, Maria entrou na casa de Isabel e saudou a Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre.
Então Isabel ficou possuída do Espírito, o mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo, Espírito Santo, no ventre de Maria, e exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Então, Isabel está dizendo: olha, bendito é aquilo que você tem aí em sua barriga. Agora, por quê? E aqui continua: de onde me vem quem me vem a visitar? A mãe de quem? A mãe de quem? Do meu Senhor. Então, aquele bebê humano na barriga de Maria, Isabel está dando um título de divindade, que é Kyrios, para ele. Então, aquela criança, no coração e na mente de Isabel, não é uma criança comum, é o Senhor. Como é interessante estudar a Bíblia, né? Ela não olhou e não viu que era somente uma criança. Era o Senhor. Essa é a declaração de Isabel. Porque ele diz: pois logo, versículo 44, que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Porque aqui era João Batista. E aqui diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Agora, é interessante que Maria, então, no versículo de número 46, ela vai fazer um cântico. Aqui chama-se de cântico de Navidade, o cântico de Maria. E no versículo 46 diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu o quê? Salvador. Então, Cristo é chamado de Senhor, de Deus e de Salvador. Está claro isso para vocês? Está claro isso? Então, você pega as genealogias. Então, a genealogia de João, divindade e humanidade de Cristo. A genealogia de Mateus, a divindade e a humanidade de Cristo. A genealogia de Lucas também. Agora, quando você vai para Marcos, é interessante que o Marcos, se você abrir no capítulo número 1, ele não vai ter muita preocupação em fazer nenhuma descrição disso. Porque Marcos é o mais objetivo, é o mais assertivo de todos os evangelhos. E aí no capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí já começa dizendo o que é esse evangelho. Aí já vem a pregação de João Batista. Então, para ver mais detalhes, você olha para a genealogia de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você olha para a genealogia de Mateus, em que Jesus é chamado de guia, no capítulo 2, chamado de Emanuel, Deus conosco, é chamado de Cristo, é também chamado de Jesus. Ok? E ele é gerado pelo Espírito Santo. E quando você entra no Evangelho de Lucas, você percebe que o garoto que está na barriga de Maria é chamado de Senhor por Isabel. E logo depois, com o cântico de Maria, você vai encontrar nesse cântico de Maria essa expressão muito clara de que ele é Deus, ele é Salvador e ele é Senhor. Ok? Então vamos aqui continuar dentro dessa beleza que é estudar sobre Cristo. E aí nós vamos perceber um detalhe, que depois, de acordo com Paulo, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante que quando nós olhamos essa declaração, a gente pode dizer o seguinte: será que Jesus Cristo era um pecador? Ele tinha a mesma natureza que eu tenho? É óbvio que não. A gente sabe que Jesus Cristo ele foi afetado pelo pecado, mas não foi infectado pelo pecado. Ele foi afetado pelo pecado porque teve fome. Ele foi afetado pelo pecado porque teve sede. Ele foi afetado pelo pecado porque ele se cansava. Mas você não pode atribuir o que Paulo diz em Romanos 7 sobre Jesus Cristo. Paulo diz: miserável homem que sou. Jesus Cristo nunca disse isso. As declarações de Paulo, quando diz o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, o pecado habita em mim, Jesus nunca fez esse tipo de declaração. Então a gente não pode dizer o seguinte: não, a natureza de Jesus Cristo era tão destrutiva, tão ímpia, tão pecaminosa, tão mortal quanto a nossa. Não é isso que a gente vê em nenhuma evidência bíblica. Quando a Bíblia diz que ele se fez pecado, ele se fez na condição nossa,
mas não dessa infecção do pecado que nós temos. Tendência para adultério, tendência para matar, tendência para roubar, nada disso. Mas ele foi tentado, pastor. Sim, mas ele foi tentado em quê? Em viver uma vida independente. Nenhum de nós aqui é tentado a transformar pedras em pães. Você já foi tentado a transformar pedras em pães? Eu nunca fui tentado a isso. Porque a natureza de Cristo, ele foi tentado dentro da natureza dele. Nós somos tentados para fazer coisas erradas que nos distanciem de Deus. Jesus Cristo poderia ter feito a coisa certa, na hora certa, porque ele estava precisando, mas não fez. E ele tinha poder. E aí, qual foi a grande tentação de Cristo? Utilizar todo o seu poder a favor de si mesmo. Quando nós olhamos para a experiência de Jesus, algumas coisas nos chamam muito a atenção. Primeiro, a encarnação. Nós vamos ver dentro do aspecto profético, dentro da linha do tempo, que o plano de Deus era resgatar seus filhos. Antes da fundação do mundo, Jesus foi determinado como sacrifício pelo pecado e a esperança da caída raça humana. Após a queda do homem, Deus ofereceu esperança aos nossos pais, prometendo que ele estabeleceria uma inimizade entre a serpente, a mulher, que representa aqui o povo de Deus. Então, vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Quando você abre o livro de Gênesis, você vai perceber um detalhe, e que geralmente as traduções elas não abrem esse detalhe. É que quando o homem cai, Deus fez a promessa de que o seu descendente iria acabar com a serpente, né? Ela iria alcançar o seu calcanhar e ele iria alcançar sua cabeça. E olha o que diz em Gênesis capítulo 4, que quando veio o primeiro filho de Eva, versículo 1 diz: coabitou o homem com sua mulher, esta concebeu e deu à luz a um filho, que foi chamado de Caim. Veja o que Eva diz do seu filho que tem em suas mãos. Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. No hebraico, não é essa tradução que está no hebraico. Na língua hebraica, no original, está dizendo o seguinte: adquiri um varão, o Senhor. Então não existe essa palavra auxílio do Senhor. É como se a própria Eva já estivesse dizendo: esse primeiro filho que eu estou tendo já é o meu Salvador, já é o Senhor, já é o Messias. E não passava pelo coração de Eva que essa criança que viria levaria tanto tempo. Então, quando você olha, por exemplo, o primeiro sacrifício que houve na queda do homem e da mulher, na primeira gravidez que houve, a mulher já tinha uma perspectiva ou uma expectativa de que o seu filho seria sim o redentor do mundo. Mas não foi. E então nós encontramos então a experiência lá na frente, a experiência de Abraão, do cordeiro que foi separado. Depois a gente encontra lá uma experiência um pouco mais adiante, quando o tabernáculo foi preparado, em que Deus, de forma muito didática, elucidativa, apontou para o plano da redenção. Desde o átrio, que é a parte de fora, o altar de sacrifício, o santo, o santíssimo, tudo didaticamente estava falando de como Deus salva o ser humano. Os sacrifícios diários, pela manhã e outro pela tarde, um por volta das 9 da manhã, outro por volta das 3 horas da tarde. O dia da expiação. Então, perceba que todas as festas que existiam também em Israel apontavam para uma mensagem clara, didática, para que eles tivessem os olhos em uma coisa: o Salvador veria. O Salvador não veio, o Salvador veria. Então, quando nós olhamos para as profecias, nós temos que lembrar que tudo isso tinha um funcionamento. Qual era a função disso tudo? Era salvar, porque sem derramamento de sangue, que era extremamente presente dentro do santuário, não haveria remissão de pecados. Eu já falei isso no nosso primeiro estudo, quando eu entrei com a Trindade, que dentro do Antigo Testamento, as Escrituras tratam de Jesus Cristo no Antigo Testamento. É diferente da concepção de Marcion, que Marcion dizia que existia um Deus no Novo Testamento, um Deus diferente do Antigo Testamento. A gente não acredita nada nisso, porque Deus revela sua bondade, sua grandeza, sua misericórdia e seu plano de salvífico.
com as profecias que apontavam para Jesus Cristo, e aqui nós podemos ver algumas delas, como, por exemplo, o seu nascimento, a sua linhagem, o nascimento de uma virgem, e também o cumprimento dele, do seu papel como Messias. Agora, quando alguém perguntar para você o seguinte, qual é o capítulo da Bíblia em que é mais claro essa obra salvífica, messiânica de Jesus Cristo? Onde é que está mais explícita essa mensagem? Está no livro de Daniel. E aqui no livro de Daniel eu quero mostrar duas coisas para vocês, tá? Duas coisas para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar, abre aí, por favor, no capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel. É interessante, no capítulo 9, nós vamos aqui no versículo número 24, capítulo 9 de Daniel, e no versículo de número 24, vai dizer o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Povo e cidade. Povo, judeu, cidade, Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende. Aí ele vai explicar agora porque que toda essa obra foi feita e quem vai fazer essa obra. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 70 semanas, 62 semanas, será morto ungido. Olha, primeiro fala do ungido que vai vir. Quando a expressão aqui, ó, para edificar Jerusalém até ungido. Esse ungido é Cristo, que é o Messias. A palavra ungido, Messias, a mesma coisa. Depois de 62 semanas, será morto ungido. Agora está falando da morte de ungido. Primeiro fala do surgimento do ungido. Agora está falando da morte do ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, quando você pega essa profecia, que é conhecida como 70 semanas, elas estão dentro daquele escopo maior das 2.300 tardes e manhãs. Então, essas 70 semanas está falando de quê? Pastor, eu não entendo essa coisa, quando começa, quando termina, eu não entendo esse negócio de 70 semanas. Você vai entender o seguinte, o que você precisa entender? Que aqui no capítulo 9, Jesus viria e morreria. Ponto. É isso que você precisa entender. E essa profecia está onde? Está dentro das 2.300 tardes e manhãs. Como é chamada essa profecia? 70 semanas. E que aponta para quê? Para Cristo. Ok? Aqui ungido. Então, se você olhar assim, qual é a profecia do Antigo Testamento? Detalhada, que aponta com muita clareza a morte de Jesus, a vinda de Jesus, é Daniel 9. E onde é que está escrito com mais detalhes a morte? Porque aqui está sendo apresentado duas coisas, a vinda do Messias e a morte do Messias. Agora, quando você vai para Isaías 53, está falando só da morte do Messias. E também é uma profecia messiânica. Ok? Aqui está sendo mais detalhado ainda do que Isaías. Pois bem, o que nós podemos também ver sobre Cristo? Já que a gente está no livro de Daniel, vamos lá. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel 12. Daniel capítulo 12. Só um instantezinho. Ok, Daniel 12. O que a gente vai ver aí? Aí está o esquema na tela das 70 semanas, que vai mencionar ungido. Ok? Aí agora em Daniel capítulo número 12, diz assim: nesse tempo, que aqui é o tempo do fim, esqueça aí agora o surgimento do ungido, a morte do ungido, vamos olhar para a volta do ungido, tá? Que aqui é Cristo. No capítulo 12, versículo 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Aí a pergunta é, quem é Miguel? Espera aí, quem é Miguel, pastor? Já viu essa pergunta por aí?
Já viu essa pergunta? Quem é Miguel? É um anjo e tudo mais. Vocês, adventistas, acreditam que Miguel é Jesus Cristo? Sim, eu vou provar dentro da Bíblia para vocês. Então, se essa pergunta surgir lá na frente, eu já vou agora dar a resposta. Como é que eu sei? Eu não vou usar nada aqui, eu só vou usar a Bíblia. Como é que eu sei que Miguel é Jesus? Número 1. Olha o que o texto está dizendo aí. Que Jesus é o quê? O grande o quê? Ele é o grande príncipe. Então, aqui você tem que unir a palavra Miguel a príncipe. Correto? Está correto? Miguel é o quê? É o grande príncipe. Agora, abra sua Bíblia em Daniel 8 e vamos para o primeiro verso. Vamos ver contra quem o chifre pequeno se levanta. Olha o que diz. Capítulo 8, versículo 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Quem é esse príncipe dos príncipes? É Miguel, que lá é chamado de príncipe. Agora, vamos para o versículo, capítulo 9 de Daniel, e o versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. Quem é o ungido? É Cristo. E esse ungido é chamado de quê? No capítulo 9, versículo 25. Ele é chamado de quê? De príncipe. Está claro isso para vocês? Miguel é chamado de príncipe. Depois, esse príncipe é chamado de ungido. E ungido é chamado de príncipe. Quem é ungido? É Cristo ungido. Então, Cristo é chamado de Miguel, Cristo é chamado de príncipe e Cristo é chamado de ungido. Não dá para você descolar, não dá para você dizer que Miguel é um anjo, quando está dizendo que o anjo que Miguel é o príncipe, que príncipe é ungido e que ungido é o príncipe. É isso que o texto está dizendo. Vamos para mais um verso. Olha o que diz. Capítulo número 10, versículo 21. Aí a gente encerra essa discussão aqui. Capítulo 10, versículo 21. Mas eu te declarei que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, vosso príncipe. Vosso príncipe. Agora eu vou dar mais uma evidência, e essa aqui é a que eu quero fechar, para dizer que Jesus Cristo, ele é Miguel, ele é o príncipe, ele é ungido. Daniel 12. Olha o que o texto vai dizer. Daniel 12. Para aqueles que estudaram Daniel, vão agora vibrar com isso aqui, tá? Olha o que diz. Quando Miguel se levanta no tempo de angústia, que o povo de Deus vai passar, o que é que Miguel faz pelo seu povo? Capítulo 12, irmãos. Eu preguei hoje aqui em BH. Capítulo 12 tem muitas aplicações, mas eu vou fazer uma só. Quando é que o povo de Deus ressuscita? É quando Jesus volta. Agora veja no capítulo 12, versículo número 1, como Miguel é Jesus. Olha o que diz, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Por que ressuscitarão? Porque Miguel apareceu. Quem é Miguel? Jesus Cristo. É onde Jesus Cristo está, a morte não prevalece.
que prevalece a vida. É por isso que ressuscita. Então, perceba aqui divindade de Cristo exposta dentro do Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel. Ok? Vamos avançar. Quando nós avançamos dentro da compreensão do texto, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o surgimento desse ungido. Então, aqui em João, como eu disse, 1,14, ele é o verbo que se fez carne. João estabelece uma profunda verdade aqui. Agora, a encarnação dá para se explicar? Não, porque é mistério. A Bíblia enfatiza esse dom, esse ato, perdão, de Deus, ao se manifestar em carne, que se chama o mistério da piedade. Mas quais são as evidências que nós podemos encontrar dessa divindade de Cristo? Primeiramente, quando você vai a Mateus, capítulo número 28, 18, diz que ele tem toda a autoridade. Quando você vai para Colossenses, no capítulo número 2 de Colossenses, você vai ver o seguinte, eu vou ler o texto. Capítulo 2, e o versículo 3, diz assim: que em Cristo há todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos. O que significa isso? Que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo ocultos, por causa da sua onisciência, porque ele conhece tudo. Logo depois, nós vamos ver também que em Cristo, além disso, o que nós podemos encontrar em Cristo? Que ele é capaz de ressuscitar mortos. Abra sua Bíblia, em João, capítulo número 5, versículo 28 e 29. Um dos mais lindos versículos que nós podemos encontrar na Bíblia. Então, Jesus ele tem autoridade para fazer, e o pecado ele desfaz, mas Cristo refaz. Então, quando você lê João, capítulo 5, versículo 28 e 29, olha o que se diz de Cristo. Olha o que se diz. Não vos maravilheis disto. Disto o quê? Daquilo que Jesus Cristo declarou anteriormente. Em que ele diz que os mortos ouvirão a sua voz. Isso seria uma promessa futura. Mas ele faz uma miniatura através da ressurreição de Lázaro. E aqui diz: os que tiverem feito, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo número 1, ele tem nas mãos as chaves da morte e da sepultura, algumas traduções inferno. Jesus Cristo, ele não disse, eu tenho a vida, eu sou a vida. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, é aquele que sabe todas as coisas, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que disse que estaria conosco todos os dias, ou seja, a sua onipresença com todos nós, e é Deus entre nós. E aqui eu recomendo a vocês o seguinte: leia o melhor livro sobre cristianismo que já foi escrito no mundo depois da Bíblia. Qual é, pastor? Caminho a Cristo. Leia esse livro. É o mais simples, mais curto, mas que vai dizer que Cristo veio para nós dizer quem é Deus e o que Deus é capaz de fazer. Vou aqui abrir um parêntese para vocês. Você que ama a Cristo, você está aqui hoje porque você ama Cristo, você quer conhecer sobre Cristo, você quer seguir a Cristo. Você não está seguindo qualquer pessoa. Então não se desespere com as lutas da vida. Nunca pense que ele está distante. Ele disse que se faria presente. Nenhum pecado é maior do que a graça que ele tem para pagar os nossos pecados. Porque o nome dele é Jesus, Salvador. Ele é ungido. Então, quanto mais você tiver uma compreensão ampla do relacionamento que Cristo e Deus procura ter com cada habitante da Terra, a sua vida ela sofre uma revolução tremenda. Então confie, acredite e espere no Deus que te salvou, tá bom? Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso.
Ok? Vamos então aqui continuar. Olha o que diz aqui sobre Jesus. Os nomes que ele possui, como eu já falei no início, revelam um pouco da sua divindade. Emanuel quer dizer Deus conosco. E Jeová, ou Yahvé, é aplicado a Jesus várias vezes no Antigo Testamento. Jesus Cristo recebeu adoração. Em Hebreus 1, verso 6, todos os anjos o adoram. E aqui eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Filipenses 2, para a gente ver aqui uma das... Se eu não me engano, isso é um cântico também paulino. 2, 10 e 11. 2, 10 e 11. Olha o que diz. Para que ao nome de Jesus, o nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Aonde? Esses joelhos serão dobrados só na terra? Não. Esses joelhos serão dobrados no céu, como também na terra. E serão dobrados diante de quem? Diante de Jesus Cristo, para demonstrar a sua divindade, que ele é digno de adoração. Versículo número 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, perceba, aqui há uma inclinação para reconhecer a divindade de Cristo, mas também existe uma declaração verbal, onde essa declaração verbal se expressa de que Jesus Cristo, ele é Senhor, que era uma palavra dirigida para Deus o Pai, mas aqui é colocada para Jesus Cristo, ok? Alguém observou aqui que é possível travar, mas é a condição que a gente tem aqui de hotel, então isso pode acontecer, tá bom? Mas espero que entre um trava ou outro, ou em um momento de travamento ou outro, que você possa compreender aí, tá bom? Vamos seguir. Então, a gente vê aqui algumas evidências de que Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo não é difícil a gente apresentar, porque isso está muito bem registrado na Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, Lucas 2, 40, 52, que Jesus crescia, porque ele era ser humano, ele crescia em conhecimento, em sabedoria, estatura fisicamente, porque ele também era um ser humano. E aí, então, a gente percebe que, de acordo com as Escrituras, a Bíblia nos ensina de que Adão foi o primeiro homem, Cristo foi o último Adão, o segundo homem, mas Adão ele possuía algumas vantagens em relação a Cristo por causa da queda, ele vivia no paraíso, possuía a humanidade perfeita, com plenitude de vigor do corpo e da mente. A natureza divina de Cristo era isenta. Olha aí o que diz o texto. Isenta de pecado. Mas Jesus foi tentado em todas as coisas à semelhança nossa, mas sem pecado. Aí a pergunta diz, espera aí, mas se Jesus não tinha a mesma natureza que eu tenho, como é que ele foi tentado em todas as coisas? Em todas as coisas, amigos, significa que, em sua essência, a tentação procura nos separar de Deus. Então, dentro dessa sua essência, nem todos nós temos as mesmas tentações. Nem todos nós. Aqui nesse quadro, aqui nessa tela, ou aqueles que estão nos ouvindo, cada um de nós tem tentações diferentes, alguns com tentações parecidas. E outra coisa, Jesus foi tentado de acordo com a natureza que ele possuía. E dentro disso, Satanás nunca o acusou de Cristo. Olha, você é adúltero. Olha, você é homicida. Nunca. Qual foi a acusação que Satanás fez de Cristo? Que essa acusação ele não faz para nenhum de nós. Você é o filho do Deus Altíssimo. E essa acusação era para expor Jesus Cristo. Qual foi a tentação que Jesus Cristo teve? No início do seu ministério, transformou a pedra em pães. Nunca nenhum de nós pode ter esse tipo de tentação. Quando você vai para a cruz, qual era a tentação de Jesus Cristo? Desça daí. Ele poderia descer? Sim. Ele tinha poder para descer? Sim. Olha a tentação que Jesus Cristo sofreu. É só você perceber. A gente quer pegar Jesus e colocar na nossa natureza pecaminosa. Eu quero que você veja que Jesus foi tentado na natureza que ele possuía.
Foi por isso que na natureza que ele possuía, Satanás disse o quê? Lança daqui agora, se você confia em Deus. Transforme as pedras em pães. Desça da cruz, ou desista da cruz, lá no Getsêmani, ao ponto de suar suor e sangue. Então, Cristo foi tentado em sua própria natureza. Mas, em suma, quando nós olhamos para isso, a Bíblia diz que ele nos ensina. Então, perceba aqui uma coisa. Cristo, em alguns momentos, ele é apresentado como homem, numa condição nossa. Em outros momentos, ele apresenta-se como uma divindade, como Deus entre nós. Então, a Bíblia ela faz essa flutuação de temas para demonstrar o quanto ele se identifica conosco, mas o quanto ele pode nos ajudar também a nos superar. E aí vem uma coisa. Nós não vencemos em nossa própria carne. Nós vencemos porque Cristo venceu. Os méritos pertencem a Cristo. Os acertos não são nossos. Os acertos são de Cristo. Então, quando a gente olha para a experiência das vitórias de Cristo, eu só posso vencer se eu estiver nele. Então, quando eu não entendo isso, eu vou descambar para aquilo que é terrível, que se chama de perfeccionismo. Porque o perfeccionismo faz com que você creia que a salvação pertence a você, que você tem autoridade, que você tem poder, que a obediência é algo que nasce em você. Não, tudo que somos e tudo que fazemos é Cristo em nós, esperança da glória. Não tem outro caminho. Não tem outra saída. Deus nos aceita pela obediência de Cristo. Deus nos aceita pela justiça de Cristo. Deus nos aceita pelos acertos ininterruptos de Cristo. Deus nos aceita pela vida de Cristo. Então, a glória, a satisfação, o louvor, a gratidão é a Cristo. Por isso que Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não existe espaço para a salvação para o ser humano, a não ser para que eles apresentem os seus próprios pecados. Porque é Deus que age em nós. Quando nós entendemos isso, a nossa visão de Cristo ela se amplia. E aqui nós vemos a pessoa de Jesus Cristo com essas duas naturezas. Para concluir, vamos avançar aqui. Por vezes a Bíblia descreve Jesus como filho de Deus, em termos de natureza humana. Quando você olha, por exemplo, em Atos, capítulo 20, versículo 28. Deus Filho comprou a igreja com seu próprio sangue. Em outros momentos, ela caracteriza o Filho do Homem pela sua natureza divina. João, capítulo 3, versículo 13. Combinando assim as duas naturezas, que nós chamamos da natureza humana e também da natureza divina. Então, perceba bem que Cristo teve e tem mais que uma função. Qual é o papel de Cristo, então? Nós vamos entender uma coisa, né? Que vamos sair um pouco dessa questão da natureza e vou entrar aqui nas funções de Cristo. O que é que Cristo é? Cristo, ele é a ovelha do santuário, mas também ele é o sacerdote. Cristo é o pão do santuário, mas também ele é a luz do mundo. Cristo está presente conosco dentro da intercessão que ele faz como sumo sacerdote, não somente como sacerdote, mas como sumo sacerdote. Então, Jesus ele ocupa vários papéis para resgatar o ser humano. Notem vocês o seguinte, ele é o cordeiro que morre em nosso lugar. Isaías capítulo 53, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nós merecíamos está sobre ele. O castigo que nos traz a paz. Então, o castigo é com ele, paz é conosco. Ele recebe para nos dar. Então, ele é a ovelha. Ele foi moído. Ele recebe, ele foi ferido. Ferido por Deus. E aí, agora, eu tenho poucos minutos aqui, mas eu vou entrar no tema que, em nome de Jesus, que você possa compreender. Que é o quê, pastor? Deus, no capítulo 15 de Apocalipse, Deus vai se irar? Vai. Quem vai se irar também é o quê? O Cordeiro vai se irar. O Cordeiro de Deus, ele vai se irar. No capítulo número 1, ele é Salvador. No capítulo número 19, ele se ira. No capítulo 15, ele também vai se irar.
Contra quem? Contra todos os que não aceitaram. Mas a pergunta é, onde que está a ira de Deus? Esse é um tema que a gente pode depois discutir com muito mais profundidade. Aonde é que está a ira de Deus contra o pecado? Porque quando a gente fala de ira de Deus, as pessoas dizem, não, porque Deus é amor. E quem foi que disse que ira está separado do amor dentro de uma visão teológica? Onde é que está isso na Bíblia? Que a ira de Deus está separada do seu amor. Como é que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João, que é Apocalipse, que ele nos amou, com o seu sangue nos resgatou, e por que esse mesmo Cordeiro, em Apocalipse 1, que derramou o seu sangue por nós, em Apocalipse 6, as pessoas fogem dele e da ira do Cordeiro. E aí, é amor ou é ira? As duas coisas são inseparáveis. Agora, antes de Deus aplicar sua ira no juízo, em Apocalipse 15, ele aplicou sua ira onde? Sabe aonde, amigos? Na sua própria pele. Porque quem recebe, em primeiro lugar, a ira de Deus, sabe quem? É Jesus Cristo. Isaías 53 é a ira de Deus aplicada ao Cordeiro de Deus, que recebeu todos os pecados nossos em suas mãos e em seus ombros. Então, antes de acontecer a ira de Deus escatológica, antes da volta de Cristo, que é a punição dos ímpios, Deus já recebeu a punição dos nossos pecados em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Primeiro, Cristo recebe. Quando você vai para Isaías 53, você tem que perceber que ali é um inocente que está morrendo. Ali é um inocente que está sendo condenado. E aí, então, eu vou terminar com isso aqui, porque o meu tempo já está acabando. E aí, então, isso que é essa condenação na carne, é esse recebimento da sentença que era minha e sua, que era a ira de Deus, que era a condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você e eu tínhamos que ser condenados. Você e eu tínhamos que ter um futuro sem nenhuma esperança. Você e eu, que merecíamos estar mortos em nossos próprios delitos, aí Jesus Cristo, ele entra em cena. E o que ele faz é algo tão absurdo, é tão incomum, é tão inimaginável, que Isaías começa dizendo, quem é que vai acreditar nisso aqui? Quem é que vai acreditar nisso aqui? Quem vai acreditar nisso aqui? Então ele faz uma pergunta, você já viu algum capítulo da Bíblia começar com pergunta? Quase nenhum, mas Isaías 53 começa fazendo pergunta. É como se ele dizia o seguinte, bem, eu vou escrever, viu, Senhor? Olha, eu vou escrever tudo isso aí, mas será que vão acreditar no que eu vou dizer? Será que as pessoas, quando lerem isso aqui, vão acreditar no que eu vou escrever? E aí ele diz, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, o que é que Isaías está querendo dizer? A quem foi revelado o agir de Deus? A quem foi revelado o agir de Deus? Porque foi subindo como renovo. Renovo é aquela plantinha pequenininha, que ninguém dá nada, que ela vai se tornar uma árvore. Foi subindo como renovo perante ele, uma raiz de uma terra seca. A terra não estava linda, bonita, cheirosa, formosa, verde, cheia de água, não tinha nada disso, era terra seca. Assim era o coração humano, seco. Rachado, igual o sertãozão, quando fica rachado, tá? Rachado, não tinha nada, mas ali Deus plantou uma árvore, aleluia. Deus plantou uma árvore na terra seca. Terra seca é a condição do pecado humano. O renovo é a promessa de Jesus Cristo. Para quem vive em lugar quente e seco, sabe muito bem o que eu estou falando. E aqui diz, vamos olhar para ele. E quando olharam para ele, aqui diz que ele não tinha nem aparência nem formosura, não atraía e não agradava. Em relação ao sentimento, versículo 3, era desprezado ou mais rejeitado entre os homens. Aí agora você começa a sentir. Agora você vai perceber o que Deus Pai colocou no Filho, por sua causa. O que ele colocou no Filho? Olha o que diz. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores. Essa dores aqui era minha.
era sua, amigo que está no YouTube, era sua, você que está aqui no Zoom, era nossa. As dores eram nossas. E aqui diz, homens de dores. O padecimento dele era meu e era seu. Como um de quem escondia o rosto. Por que escondia o rosto? Porque Cristo ficou desfigurado pelo sofrimento humano lá no Getsêmani. Os meus pecados desfiguraram Cristo. É isso que o texto está dizendo. Eu vou esconder o rosto, porque é muito sofrimento em uma pessoa só. Vamos lá. O que ele tomou mais de mim e de você? Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Você está pensando que doença e as consequências do pecado só veio sobre a gente? Você pensa que sofrimento é só nós que experimentamos? Antes de você sofrer, Deus, feito carne, entre nós, sofreu por você. Para o ser humano, parece que a gente vive milhares de anos nessa terra e parece que o sofrimento é uma novidade. Pois eu quero dizer que antes de qualquer sofrimento que você tenha, o nosso Salvador já sofreu por você. E olha o que diz mais. As nossas dores, de novo, você tem dores? Sabe que dores maiores ele já assumiu por você. E não é só dor física, não é só dor emocional, é dor espiritual, é dor da perdição, é dor de pecado. Jesus assumiu por você. Que é a pior dor que tem. E nós o reputávamos por aflito. Ele foi ferido. Agora, o tempo aqui já se foi. Mas a Bíblia está dizendo que ele foi ferido de Deus. Ferido de Deus. Ferido de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês e com isso eu tenho que encerrar. Não foram os judeus que mataram a Cristo, nem os romanos, nem os soldados que empeduraram primeiro. O sacrifício do Filho de Deus nasceu no coração do Pai por causa de você. Foi o Pai que disse, eu vou entregar meu filho. E tudo ele vai sofrer por você. Por você. A dor vai estar nele para que você tenha a vida eterna. Ele vai ser afligido para que você tenha a vida eterna. As pessoas vão ficar escondendo o rosto dele para que você tenha a vida eterna. As pessoas, elas vão ter paz porque ele teve dores. As pessoas vão ter vida porque ele recebeu a morte. As pessoas vão ter perdão porque ele assumiu as nossas transgressões. É por isso que Jesus Cristo, entre tantas coisas que se pode dizer dele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de Lucas, de Inês, de Loura, de Raquel, de Eliane, de Regina, de Ayrton e do mundo inteiro. Que Deus abençoe você. Que a visão do Cristo, que foi Cordeiro aqui na terra, que agora é sumo sacerdote no céu. Ah, quer dizer que o que ele está fazendo lá por mim, pastor? Ele continua trabalhando por você, viu? Há 2000 anos atrás ele fez um sacrifício na cruz. E agora o que ele está fazendo? Trabalhando por você. Para que eu e você, que a gente não se perca. Ele pega os méritos da cruz, leva para o santuário e apresenta as mãos marcadas pelo Calvário para dizer para você, não se perca, meu filho. Não se perca. Porque eu salvei você. Eu estou aqui todas as vezes que você dobrar seu joelho aí em sua casa. Todas as vezes que dentro do seu carro, segurando ali o volante do carro, você me procurar. Todas as vezes que você cair, que você deslizar, que você estiver tombado, se você olhar para mim, há poder em minha vida para te levantar de novo. Para te dar um novo coração, para te trazer sentido à vida. Quem é Jesus, hein? Jesus é aquele que é capaz de salvar todo aquele que crê. No livro de Atos diz assim, porque não existe entre os homens nenhum outro nome pelo qual nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe você. Eu vou sair agora porque eu vou batizar algumas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador.
aceitaram o Cordeiro, o sumo sacerdote e o Messias que vai voltar a essa terra. Que Deus abençoe vocês. No próximo sábado a gente vai ter mais tempo para a gente abrir a sessão de perguntas. E caso você tenha uma pergunta de hoje, no próximo sábado eu prometo responder vocês, mas eu já tenho esse compromisso aqui agora. Que o Cordeiro de Deus seja o centro da sua vida. Você pode conhecer Jesus de várias maneiras, mas eu digo que a melhor maneira de você conhecê-lo é que ele é o nosso Salvador. Salvador. É isso que ele é para cada um de nós. Feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Pai Santo, muito obrigado por este sábado. Muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado porque Cristo é Deus entre nós. Obrigado, ó Deus, porque nós temos esperança, nós temos confiança, nós podemos nascer de novo por causa de Cristo. Sustenta nossas mãos, Senhor. E obrigado por ter recebido tudo por nossa causa, para nos dar vida eterna. Que o Senhor abençoe cada pessoa que faz parte desse grupo, dê a ela paz, dê a ela descanso, dê a ela esperança, e que nunca, nunca, Senhor, nenhum de nós se afaste do teu amor, que é muito mais poderoso do que a vida. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Gente, foi um prazer estar com vocês. Que Deus os abençoe. Caso você queira aí mandar um abraço para alguém, abra seu áudio e pode fazer isso agora. E que Deus te fortaleça. Um abraço, Dio. Aqui, Pretinho, Deus abençoe, pastor. Paulo, Theo. Minha sobrinha Lene, Deus abençoe. Obrigado, Márcia, por sua presença, Márcia. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Muito viu? feliz a sua presença, Deus Márcia. abençoe você. Demais que estão no YouTube, Deus abençoe. Você tá vendo, Eliane, esse toquinha? Tá lindo. Foi há muito tempo atrás que eu ouvi falar de Deus e de todas as maravilhas que criou. E a igreja com meus pais me sentia tão feliz, mas o mundo tão cruel me conquistou. Eu andei, fui tão longe de Jesus, quantas coisas me afastavam lá da cruz. Mas um dia eu senti uma dor no coração. Eu clamei a Deus, me deu teu perdão. Voltar ao pé da cruz e recalcular a rota para Jesus. Hoje é mais que necessário deste sono despertar, pois para sempre com Jesus eu quero estar. Passou e deixei de te buscar. Foi tão longe, não sabia mais voltar. Foi então que uma voz me falou ao coração: Fonte, filho, eu morri pra te salvar. Preciso ter coragem de voltar ao pé da cruz e recalcular a rota pra Jesus. Hoje é mais que necessário deste som.